Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais uma aula da nossa matéria do quarto bimestre da IBED de 2020. Nosso tema é o desafio de ser homem. E hoje nós vamos falar sobre o desafio de treinar os filhos visando a passagem para a fase adulta, né? Treinar os filhos também é uma responsabilidade nossa como homens de Deus. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso nesta noite. Então, eu quero orar agora para que Deus nos abençoe e possamos aprender juntos, tá bom? Pai querido, mais uma vez, obrigado. Esta aula que nós estamos tendo aqui a oportunidade de gravar para chegar até os nossos irmãos e meditar nessa palavra poderosa, que ela possa mudar nossas vidas, transformando a nossa maneira de pensar e que tenhamos uma direção do Senhor, Pai, para a nossa casa como homens. Precisamos de Ti, mas também precisamos agora, Pai, de Tua graça e sabedoria para treinar a próxima geração, os nossos filhos, para viver também no temor do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, nessa proposta de nós falarmos aos homens sobre nós tomarmos posição como homens de Deus, segundo o que Deus determinou na sua palavra, tudo que nós falamos até aqui sobre assumir responsabilidade, sobre nós termos atitudes viris, másculas, mas não machistas. Nós falamos sobre integridade, sobre fidelidade a Deus. Nós falamos sobre viver a dois com relação ao casamento. Tem outra responsabilidade que nós temos que assumir, que é treinar a próxima geração para servir a Deus. Eu vi uma vez uma frase de um missionário que trabalhava especificamente com crianças, e ele falou uma frase, não sei se é dele ou de algum autor que ele citou e que marcou a minha vida, e ele disse o seguinte, que o Evangelho está a uma geração da extinção. Muito sério essa palavra, ou seja, se nós não transmitirmos à próxima geração, se nós não treinarmos os nossos filhos, o Evangelho ele vai ficar sem testemunho aqui na terra. É óbvio, eu creio nisso, que Deus nunca permitirá que isso aconteça. Mas é um fato. Se nós não falarmos de Jesus para os nossos filhos, nós não estaremos cumprindo esse plano de Deus. Tá? Nós temos as primeiras pessoas que nós temos que ganhar para Cristo, são os nossos filhos. São eles o nosso primeiro campo missionário, a nossa casa com os nossos filhos. E eu quero falar especificamente em treinar os filhos meninos. Claro que muitas das coisas que eu vou falar você pode aplicar também com as meninas, sim. Mas nós estamos falando do desafio de ser homem. Então você que tem um filho menino, né, você é o responsável muito mais do que a sua esposa em treiná-lo a ser um homem de Deus, um homem realmente na acepção da palavra, na concepção plena da palavra de Deus. Então, os objetivos que nós temos com essa aula é verificar essa tensão entre homens e mulheres que cada geração tem crescido ainda mais, uma tensão com relação à postura do homem e à postura da mulher. E nós sabemos que um homem que é desestruturado, que sem princípios, né, vai reproduzir na educação de seus filhos estas marcas. Ele não tem estrutura e ele não tem princípios. Ele vai agir conforme essa direção. Então esse comportamento se reproduz. Né? Então o primeiro passo que nós buscamos fazer é estruturar-nos a nós mesmos como homens de Deus.
Então, o nosso desafio aqui é que, para os homens que são pais, se conscientizarem a treinar seus filhos para serem homens de verdade. E é necessário ter uma atenção para a transição para a fase adulta, né? E tentar identificar isso. Quando é que os meus filhos, eu posso começar a trabalhar com eles, pensando em estruturá-los para a fase adulta, né? É isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu já ouvi uma frase que não está na Bíblia, tá? É uma frase muito inteligente, é um ditado que tem por aí, tá? Que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então eu não preciso viver um problema para poder aprender com ele. Então a proposta que eu quero aqui conversar com você é aprendendo com os erros dos outros. Mas, de repente, esses erros eu estou cometendo também, ou já cometi, e ou você está cometendo agora, ou se nós não pensarmos, meditarmos, você vai cometer os mesmos erros. Então eu quero falar com você sobre a vida de um homem na Bíblia, que é muito didático para a gente poder entender o que é treinar os filhos para a fase adulta, né? E eu quero falar de Eli, um homem na Bíblia chamado Eli, um nome bem curtinho. E quem foi Eli? De repente ele é um ilustre desconhecido para você. Para alguns, talvez não. Mas então nós vamos juntos aqui ver quem é Eli. Quem foi Eli? Então, Eli foi um sumo sacerdote e juiz em Israel na época dos juízes. Então, no contexto histórico de Israel, ele viveu ali pela época de transição, né, de Israel. Quando Israel saiu do Egito, o líder era Moisés. Depois, o cajado passou para Josué. Depois que Josué morreu, e aí o povo de Israel já estava morando na terra prometida, Israel foi sendo governado por juízes. Aí você lê no livro de Juízes. E aí começa a época, né, um período um pouco diferente, continuando como juízes dominando ali, governando Israel, e Eli era um desses que foi sumo sacerdote e juiz, né, e serviu assim por 40 anos. Então a história dele começa ali no primeiro livro de Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, 2, 3, você vai ver Eli. Ele era descendente de Arão, também. Arão, o sumo sacerdote, escolhido por Deus ali. A família de Arão, a tribo de Levi, seria uma tribo sacerdotal. E da descendência de Arão se formaria a geração dos sumos sacerdotes. Então, aqueles que serviriam no templo, ou até então no tabernáculo, porque não havia templo, eles eram responsáveis por ministrar toda a parte cerimonial dos sacrifícios no tabernáculo ao Senhor e oferecer essas ofertas pelo povo. O povo levava as ofertas e o povo não podia ele próprio oferecer, tinha que ser através do sumo sacerdote, havia uma regulamentação. Então o sacerdote tinha essa função. E ele era também aquele que educou e mentoreou o jovem Samuel, o profeta Samuel, que ao mesmo tempo, depois de ele seria profeta, seria sacerdote e foi juiz em Israel, né? Então ele foi responsável também por educar e mentorear o jovem Samuel, que é a história de Samuel vocês conhecem, que foi prometido por Ana, né? Ana era estéril,
E Ana, então, orando ao Senhor, pedindo o filho ao Senhor, ela prometeu que daria esse filho para servir ao Senhor sempre. Ela consagrou, então, desde bebezinho, ela consagrou Samuel. Então, quando Samuel nasceu, ela levou ao templo e ele ficou morando no templo. E quem tomava conta, quem educava, foi Eli, tá bom? Então, Eli teve essa função. E ele também tinha filhos, e é justamente sobre os filhos de Eli e sobre a atitude de Eli para com os filhos que nós vamos falar. Seus filhos e sucessores no sacerdote eram Ofni e Finéias. E é aqui que está a marca negativa na vida deste homem. Né? Então, nós vamos ver o que aconteceu com os filhos de Eli. Primeiro, os filhos de Eli, como descendentes do sacerdote, eles seriam os futuros sacerdotes. Então, eles já tinham uma função. Então, eles tinham uma primazia. Né? Eles eram os escolhidos para serem os próximos sacerdotes. Mas eles não temiam ao Senhor. Eles não conheciam, olha o texto, não se importavam com o Senhor. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor. Eles não tinham temor do Senhor. E eles se envolviam em prostituição. Eles praticavam a prostituição com as mulheres que serviam no templo. Né? Eram desobedientes. E essa desobediência fazia também o povo transgredir. O povo, eles olhavam para as atitudes dos filhos de Eli e viam que eles desprezavam o Senhor e desprezavam a oferta do Senhor. Com isso, deixa eu voltar aqui. O que aconteceu? Eli foi um pai omisso, né? Os filhos deles não conheciam o Senhor. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Porque naquele tempo a palavra do Senhor era rara, ou seja, não havia tanta profecia. Houve um período sem um profeta se levantando ali para falar em nome do Senhor. E Eli honrava mais os filhos do que ao Senhor. Né? Deus, ele manda uma repreensão para Eli. Por que vocês desprezam o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que fizesse na minha morada? E por que honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo? Ele não repreendeu os filhos, aconselhou, mas não executou a disciplina. Né? Esse foi um dos pecados de Eli. Então eu quero falar um pouquinho mais com você sobre isso. Né? Eli, veja, em 1 Samuel 2,12 diz assim: os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. 1 Samuel 2,12, na versão corrigida, diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Veja como é importante nós observarmos. Eli, ele era o sacerdote, como eu falei, o líder de Israel. Esses dois textos que nós lemos, veja, está falando de filhos de um líder. Hoje nós poderíamos dizer um líder da igreja, um pastor. E eles não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, e um dos textos diz: não conheciam ao Senhor. Ou seja, eles não conheciam
a Deus no sentido de que eles desprezavam a palavra de Deus. Eles não tinham consideração, eles não tinham temor a Deus. Você já ouviu uma frase que diz que Deus só tem filhos, não tem netos? Pois é. Deus, ele espera ter um relacionamento pessoal com cada ser humano. E não é porque você tem filhos e você serve ao Senhor que os seus filhos obrigatoriamente conhecem a Deus. É necessário você tomar as rédeas nesse aprendizado. O que Eli fez? Ele muitas vezes ele falava do Senhor com os seus filhos. Ele falava que para os seus filhos, olha, eu não estou gostando do que eu estou ouvindo. Eu ouço do povo que vocês dormem com as mulheres do templo, ou seja, se envolvem na prostituição, que vocês roubam as ofertas que o povo está trazendo para o Senhor, né? E que vocês agem com perversidade, com maldade. Isso não é bom. Vocês têm que mudar de atitude. Mas só isso. Ficou aí. Ele apenas falava, ele tinha apenas retórica. Né? E eu quero aqui mostrar para vocês. Eli, a princípio, foi um sucesso como sacerdote, mas uma tragédia como pai. Esse homem era um colosso como líder de Israel, mas negligente com as suas principais ovelhas, a sua própria família. Então veja, Eli, assim também como Davi e como o próprio Samuel, depois nós vamos ver, Samuel também, os filhos de Samuel, não tinham a mesma postura espiritual que Samuel. O próprio povo de Israel falou isso. Davi, um grande rei, mas os seus filhos foram muito mal educados por Davi. Davi foi um pai muito ruim, muito negligente. Mas vamos lá, vamos nos atentar aqui. O que aconteceu com Eli? Eli servia a Deus com todas as suas forças, mas ele não soube tomar atitude com os filhos. Né? Ele falava aos filhos, falava isso, mas não tomava uma atitude. Por conta disso, Deus teve que intervir com juízo. Em 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 29, vamos ler aqui. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Vamos abrir aqui. Versículo 29. Eli chegou, Deus falou assim para Eli: por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Ok? Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus filhos descendentes chegará à velhice. Veja, que palavra dura Deus deu para Eli. Por quê? Deus falou: você honra os seus filhos mais do que a mim. Nós vimos algumas semanas atrás que o desafio de nós sermos fiéis em espírito, em alma e corpo. Fiéis a quem? A Deus.
Eu lembro que eu falei isso, se nós não soubermos ser fiéis a Deus, em primeiro lugar, nós não vamos ser fiéis a nada. Deus tem que vir em primeiro lugar. Ele tinha aqui uma postura de sacerdote, era um bom sacerdote, ele fazia bem o seu ofício, mas ele não honrou a Deus em primeiro lugar. Ele permitiu que os seus filhos permanecessem. O erro de Eli foi não executar a disciplina. Ele só ficou na palavra, ele só ficou no discurso, ele não executou a disciplina, ele não tomou uma atitude. Então Deus falou para ele: você honra mais os seus filhos do que a mim. E aí Deus disse: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Então, se ele não honrou a Deus, é porque ele desprezou. E via que os seus filhos desprezavam também. Então Deus viu que Eli não tomou uma atitude, que foi um pai omisso. Lembra de omissão? Nós vamos falando muito sobre omissão. A omissão é uma marca do caráter, da personalidade dos homens ao longo do tempo. Se omitir. E nós estamos vendo aqui um homem que se omitiu. Se omitiu em tomar uma atitude com os seus filhos. E sabe o que aconteceu? Depois desse texto aqui, nós vamos ver que Deus executou juízo, os filhos de Eli morreram, o próprio Eli morreu numa guerra. Eu quero te desafiar a ler. Você precisa ler a palavra para entender esses textos. Agora ler com essa perspectiva. E o problema de Eli é que ele não executou a disciplina. E nós temos que executar a disciplina com os nossos filhos. Você e eu, eu já criei os meus filhos são adultos, mas você, quando tem os filhos ainda em idade que pode ser disciplinados, você tem que executar a disciplina. Eu fiz isso quando os meus filhos eram pequenos. E eu quero aqui te mostrar algumas coisas sobre disciplina. Hoje em dia, tem aqui até uma brincadeira, né? O pai vai dar uma chinelada no bumbum no neném e o neném te encontra no tribunal, né? Hoje, nós vemos muito isso, que não se pode aplicar nenhuma disciplina e nem o castigo físico às crianças, que isso vai deixá-las traumatizadas, que isso vai deixá-las violentas, né? Que isso é um ato de perversidade, de você usar a disciplina. No caso ali, o cara está usando chinelinho e usar a vara. Mas, irmãos, eu selecionei aqui 26 versículos só no livro de Provérbios que fala sobre o uso do castigo físico. 26 versículos. E esses versículos, irmãos, de usar o castigo físico, está falando exatamente de usar a vara. No caso aqui, a palavra que muitas vezes se usa é a vara da disciplina, que é justamente dar uma fustigada, né, na criança quando é necessário. Não estou falando aqui de espancamento, não estou falando aqui de violência, estou falando de disciplina. Ou seja, mesmo que você não use diretamente a vara, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, o fato é que o que a palavra de Deus está falando é que a nossa disciplina não pode ficar somente no discurso. Eu tenho que ter um posicionamento e tenho que executar a disciplina. E justamente o erro de Eli não foi afastar os filhos do sacerdote, assim mostrando a sua fidelidade a Deus. O que aconteceu com Eli?
ele simplesmente deixou os filhos continuarem exercendo o ministério, profanando as ofertas do Senhor, se prostituindo no templo e menosprezando a Deus. Eli deveria ter falado e agido. Ele podia muito bem tirar os filhos da posição que estava, para que eles não pudessem mais fazer o povo pecar. Simplesmente ele não fez isso. Ele deixou a coisa correr. Ele não executou a disciplina, ok? E eu quero aqui, irmãos, dizer que eu tenho bastante autoridade para falar sobre essa questão de disciplina com relação a filhos no ministério. Eu tenho uma história pessoal dentro da minha casa, tá? Eu fui pastor por 18 anos numa igreja e sempre pregando o evangelho, pregando disciplina, pregando vida com Deus, pregando aos jovens que eles deveriam ter uma vida sexual pura. E muitas vezes eu pregava aos jovens, ensinava na igreja de que o cristão ele tem que procurar casamento dentro da sua própria fé, ou seja, uma pessoa que professa a mesma fé, para que andem juntos na condução do seu lar. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, está na orientação do apóstolo Paulo, que não vos prendais em julgo desigual. Né? E eu, pastor da igreja, ou seja, a posição de um sacerdote. E aconteceu, meu filho mais velho, ele quis assumir compromisso de casamento com uma moça que não é da mesma fé, que não era da igreja. E eu sempre pregando sobre essa questão. Então é óbvio que eu não poderia de maneira nenhuma permitir que meu filho continuasse servindo na igreja nessas condições. E ele mesmo sabia que eu não permitiria. Então, ele se afastou, ele não assumiu mais a sua postura, ele tinha ministério na igreja, ele tocava no ministério de louvor, ele tinha funções dentro dos jovens, então ele simplesmente entendendo, ele quis ir por esse caminho e eu tive que tomar uma atitude de disciplina e afastá-lo das suas funções. Fui criticado, fui acusado de não ter amor pelo filho, que eu não poderia tomar essa atitude, criticado pelo mundo, criticado pelos ímpios. Não. Se fosse criticado pelos ímpios, essa crítica pelos ímpios até aconteceu, mas não me importa, porque ele não conhece a palavra de Deus. Mas fui criticado dentro do ministério, dentro da igreja, porque eu fui muito rígido. Mas como eu poderia deixá-lo continuar se eu pregava justamente ao contrário? Se eu pregava uma coisa na palavra, ele quis ir por outro caminho. Se eu disciplinei o filho dos outros, eu não vou disciplinar o meu filho. Então eu decidi, junto com a minha esposa, nós não seríamos casa de Eli. Nós não tomaríamos a mesma postura de Eli, de simplesmente ficar na palavra e não na atitude. Nós tivemos que executar disciplina com o nosso filho. O que aconteceu? Ele levou adiante essa decisão, se casou, né, com essa moça, hoje ela é minha nora, e a gente vive em paz. Por que nós vivemos em paz? Porque a partir do momento que ele assumiu o casamento, por princípio também da palavra de Deus, agora eu sou o primeiro a querer que o casamento dele dê certo. Então eu procuro orar, procuro ministrar e procuro eu com a minha esposa termos atitudes
que testemunhem de quem é Jesus Cristo. Então, eles não estão na igreja, mas têm orado para que o Senhor faça essa obra, e eu creio nisso. Mas jamais eu poderia deixar de honrar a Deus em primeiro lugar. Então, quando eu estou falando disso para os irmãos, estou falando porque eu passei por isso. Eu passei, sofri por isso. Mas eu tenho certeza de que Deus vai me honrar, porque Ele disse: honrarei os que me honrarem. E Ele tem me honrado. O meu filho é um bom filho, é um filho que respeita a esposa, é um filho que ama a esposa, e ela também o ama, só que estava fora da palavra de Deus. E Deus vai tratar com eles. Não sei os planos de Deus. Deus é que vai fazer a obra. Então, meus irmãos, mas a disciplina, nós temos que executá-la. E eu quero falar agora dos alvos da disciplina. Qual é o alvo de você disciplinar o seu filho? Qual é o objetivo? Primeiro, é diminuir ao máximo o efeito da natureza pecaminosa. Uma coisa que você tem que entender, que o teu filho é um pecador. Ele é um pecador como você. Nasceu de você, ele é teu descendente e ele herdou de você o pecado. Você passou para ele, né? Assim como você recebeu do seu pai, assim como seu pai do seu avô, e fomos todos lá atrás até chegar em Adão. Todos nós somos pecadores. Então, o alvo da disciplina é diminuir o efeito dessa natureza pecaminosa. Porque se você deixar uma criança sem disciplina, naturalmente ela vai pelo caminho errado. Dificilmente ela vai acertar sozinha. Né? Deixa uma criança sem disciplina e você vai ver o monstrinho que ela vive, que ela vira. Né? Outra coisa, não adianta nada você, com a disciplina, querer tirar o efeito da natureza pecaminosa e você não colocar nada no lugar. Então, o outro alvo da disciplina é substituir essa natureza pecaminosa por princípios da palavra de Deus. É muito importante isso. Você corrige o seu filho porque ele fez algo errado, está no DNA lá do pecador, mas você, ao disciplinar, você tem que colocar algo no lugar, você tem que substituir aquilo pelos princípios da palavra de Deus, ou seja, a importância de você ministrar a palavra, você aplicar a disciplina e mostrar para o seu filho: filho, eu estou te disciplinando porque você transgrediu um princípio da palavra de Deus. E por isso você precisa agora pensar e aplicar a palavra de Deus à sua vida, para que você possa ir bem. Então, você corrige e coloca ali a palavra de Deus, busca na palavra de Deus um direcionamento para o seu filho. Ok? Outro alvo da disciplina: corrigir o comportamento e não a identidade. Isso aqui é muito sério, irmãos. Você, na disciplina, você tem que visar o comportamento e não a identidade. Que eu vou explicar melhor. Qual é a identidade do seu filho? Ele é seu filho, ele vai ser seu filho a vida inteira. Não importa qual seja o caminho que ele siga, ele vai ser o seu filho, é a identidade dele. Então, muitos pais, infelizmente, afetam a identidade em vez de corrigir o comportamento. Vou dar um exemplo. Corrige o filho dizendo: você é um burro. Mas você é um burro mesmo. Ou você é um tolo. Ou você não tem jeito na vida. Fazendo isso, você está afetando a identidade dele. A identidade dele não é ele ser um burro, ele é teu filho. Né? Se ele é um burro, o que você é? Né? Se ele é um. Entendeu? Não afete a identidade. Ame o seu filho
porque ele é teu filho, a identidade. Corrija o comportamento. Né? Você explica, você, meu filho, eu te amo, mas esse comportamento está errado, é o que eu quero corrigir. Eu quero justamente que você mude esse comportamento, que você mude essa atitude. Então, muitos pais, infelizmente, afetam a identidade dos filhos ao invés de corrigir o comportamento. Amém? Outra coisa que é importante, que é um alvo na disciplina, é mostrar para o teu filho que toda ação tem consequências e temos que enfrentá-las. Esse é muito importante. É você mostrar para o teu filho que a atitude que ele tem, tudo que ele fizer, tem consequência. E você tem que enfrentar. Então, você mostra que se ele fizer uma ação dentro da palavra de Deus, ele vai colher um fruto, que é uma consequência. E geralmente é uma consequência boa. A palavra de Deus diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando você obedece a Deus, você colhe frutos disso. Né? Agora, quando você faz coisas que estão fora da palavra de Deus, você vai assumir, você vai ter consequência e vai ter que enfrentar ela. Então, ensine o teu filho a enfrentar as consequências, né? Assumir os erros. Alguém que assume os erros, né? Alguém que enfrenta as consequências, vai ser alguém que vai ter caráter forte lá na frente. Infelizmente, muitos jovens e adultos têm caráter fraco. Por quê? Porque não sabem, não querem assumir as consequências dos seus erros. Porque não foram ensinados. É aquele jogar a culpa um no outro. Lembra? Adão e Eva jogando a culpa um no outro. Né? Lembra que uma das coisas que os homens mais fazem é jogar a responsabilidade dos seus erros nas costas dos outros. Então, a disciplina é justamente para corrigir isso, mostra para o teu filho que tudo tem consequência. Me desobedeceu, vai ter consequência. Né? Eu falei para você não fazer, você fez, agora eu vou te disciplinar. E tem muitos pais, infelizmente, que quando falam uma vez, falam duas vezes, olha que eu vou te disciplinar. O filho faz de novo, olha, eu vou te disciplinar. O filho faz, olha, menino, fica me testando. Nunca faz nada. E aí, qual a mensagem que você passa? Que você é um fraco ou que você não cumpre as suas promessas. Então, se você falou que vai fazer, vai disciplinar, discipline. Tá bom? Outra coisa, disciplinar em amor. Mostrar que Deus nos ama quando nos corrige. Provérbios 3:12 e Hebreus 12:6. Diz assim que Deus corrige ou disciplina o filho a quem ama. A Bíblia diz isso. Lê lá em Provérbios 3:12 e Hebreus 12:6. Na verdade, Hebreus está citando Provérbios. Você vai ver que Deus, o próprio Deus, ele disciplina o filho que ama. Se Deus disciplina você, disciplina a mim, é porque ele nos ama. Ele ama a nós. Então, você também vai disciplinar o seu filho em amor. Você o disciplina porque você o ama. Tem um versículo em Provérbios que diz que aquele que ama corrige o seu filho, mas aquele que não corrige o despreza. Se você deixa o teu filho sem disciplina, é porque você não ama, porque você não se importa com ele. E você não se importar por ele é um pecado. Então Deus vai te cobrar isso também, vai nos cobrar. Então disciplina em amor e mostre para o seu filho que Deus o ama mesmo quando ele é disciplinado. Outra coisa, irmãos, aí entramos no castigo físico. Eu entendo que o castigo físico ele deve ser o último recurso. Tá? Como eu falei, são 26 versículos que eu vi, pode ser que tenha até mais,
na Bíblia, em Provérbios. Eu aí não vou te dar a lista desses versículos, porque eu quero te desafiar a pesquisar. Vai lá, lê Provérbios. Na verdade, é um desafio que eu vou lançar no final da aula, é você justamente ler o livro de Provérbios. Então, em Provérbios, você vai ver que o castigo físico, ele é um recurso, mas deve ser o último, tá? É quando não restou mais nada. Você falou, você deu um castigo comportamental, limitou alguma coisa, não deixa sair, colocou uma tarefa, né? Mas não resolveu. Não resolveu, aí é o último recurso, um castigo físico. Só que esse castigo físico, lembre-te, você tem que usar a vara e não você estar uma vara, né? Estar uma vara de raiva. Nunca corrija o seu filho na raiva. Se você está com raiva e você está ali com raiva do teu filho pelo comportamento, não corrija naquela hora, corrija depois. Tá? Espera passar, baixar a adrenalina, baixar a raiva, e só depois você corrija, porque senão você corre o risco de passar do ponto. Mas eu sou favorável ao castigo físico. Tá? Então, justamente o erro de Eli foi não executar a disciplina, ficou só na palavra e não afastou os filhos do sacerdócio. Ok? Esse é o alvo da disciplina. Tá? E aí, irmãos, disciplinando, outra coisa que nós devemos fazer, que faz parte do treinamento de filhos para a próxima geração, filhos homens, que vão ser homens de Deus, que vão respeitar uma mulher, que vão respeitar uma família, que vão constituir família, que vão ser, em última análise, uma bênção para o país, uma bênção para a sociedade. Né? São filhos que vão honrar a Deus. Como gerar um filho sábio, nós temos que tomar algumas atitudes. Então, como nós podemos gerar um filho sábio? Né? Primeira coisa, oração em primeiro lugar. Oração. Olha que interessante, né? Quem quer bênçãos materiais? Tá cheio de gente. Tá cheio de gente. Quem quer bênçãos espirituais? Diminuiu um pouquinho, né? Aí, quem quer orar comigo hoje? Só um. Por que será, hein, que a oração é tão menos atrativa para as pessoas? Né? No tempo que eu era pastor, na minha igreja nós tínhamos todo final de semana, toda semana, aliás, culto de terça-feira. Nós tínhamos uma reunião de oração na igreja. E vocês vão estranhar se eu dizer que era a reunião menos frequentada da igreja? Pois é. Era uma reunião toda semana. Era culto só para oração. A gente se reunia, lia um texto da palavra, cantava um cântico e oração. Orando pela família, orando pela igreja, orando pelos projetos, orando. Né? Nós temos que orar, irmãos. Você quer ser um pai sábio, abençoado, para gerar filhos abençoados? Você tem que orar em primeiro lugar. E orar por eles e com eles. Você separa um tempo na tua casa e reúne o teu filho para orar com ele, para impor as mãos sobre ele e falar palavras de bênção para ele, orando ao Senhor e pedindo. Se você não tiver amor pela oração, amor ali, você tiver vontade de orar, seu filho também não vai ser um homem de oração. Então eu quero te incentivar a primeira coisa, orar pelos seus filhos.
tá? Outra coisa, você tem que viver a palavra de Deus, né? E eu coloquei aqui algumas imagens interessantes. O seu filho vai te observar constantemente. Então tá ali, ó, uma charge aí. Irmão, para de me olhar com essa cara de velho homem, né? Ali um homem que dizendo-se irmão em Cristo, mas cobiçando o corpo de outra mulher, né? Seu filho percebe se você fica fazendo essas atitudes, mas viva a palavra de Deus, tendo fidelidade pela sua esposa, respeitando. Né? Quando você se casou, você abriu mão de todas as outras mulheres para ser fiel a uma só, que é a mãe dele, que é a sua esposa. Né? Olha outra imagem aqui. Paz do Senhor, irmãos. Oi, amado, né? E escondido lá armas. Muitas vezes nós agimos com hipocrisia, mas nós estamos armados para atacar o outro irmão. Então, se o seu filho vê que você, na frente de uma pessoa na igreja, tem um comportamento e fora, por detrás, tem outro, o teu filho também não vai querer viver a palavra de Deus. Né? O teu exemplo está falho aí, né? Olha outra cena trágica, né? No culto, o pai dormindo, né? O menino, mãe, creio que o pai está considerando o dia de descanso muito a sério, né? Você dentro ali da igreja sem nenhum apreço pelo ambiente, né? E o filho vendo. Então, estar na igreja, estar em comunhão, amar a casa de Deus é importante, o seu filho ver isso. Muitos falam, mas não é, isso é religiosidade. Não é não. Isso é referencial de vida. Né? Os meus filhos sabem onde foi que eu vivi todo o tempo em que eu os criei. Foi na casa de Deus. E a outra imagem aqui, né? Um suborno, uma corrupção, né? Alguém aqui que poderia ser identificado como crente, está de gravatinha, né? Subornando o guarda, o policial, né? Se você tem essas atitudes, você é tão corrupto quanto o policial, quanto o agente da lei. Então nós temos que viver a palavra de Deus na sua totalidade, sendo honestos, sendo zelosos. Os nossos filhos vão ver isso. Isso vai fazer parte da sua formação. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Eu tenho alguns conselhos práticos agora para você, para que você possa treinar os seus filhos. Olha, chegou um momento agora de eu mostrar para você algumas coisas práticas, porque o tema da nossa matéria hoje é como treinar, o desafio de treinar os filhos. Então você precisa ter atitudes agora, de treinar os seus filhos. Nós falamos de disciplina, nós falamos de sabedoria, né? De como você poder mostrar para o teu filho, né, como é viver com Deus. Agora, eu vou te passar alguns conselhos práticos. Né? Vamos lá. Conselhos práticos, treiná-los na missão de proteger e se proteger. Né? Várias vezes eu li com os irmãos 1 Pedro 3,7, né? Dizendo, vós, homens, vivam com sabedoria com as vossas esposas, tendo elas como vaso ou como a parte mais frágil, né? Sabendo que elas são herdeiras do mesmo dom da vida eterna que vocês, para que elas também sejam honradas e as suas orações não sejam interrompidas. Então, 1 Pedro 3,7 fala que nós temos que proteger a nossa casa, nossa família, nossa esposa e nossas filhas. Então,
Eu sou chamado por Deus para proteger minha esposa e filhos de qualquer dano, seja ele físico e emocional. Então, como eu posso treinar o meu filho já para essa tarefa de proteger? Né? Discuta com ele, chama o teu filho, né? E veja com ele, filho, nós temos que proteger a mamãe, nós temos que proteger as suas irmãs, se for o caso, né? Então, tem coisas que você pode fazer, né? Sua mãe tem medo de barata, vai lá e mata a barata para sua mãe, né? Olha, filho, verifica as portas, se elas estão fechadas, se está trancada, né? E você supervisiona, sabe? Várias coisinhas assim pequenas que ele pode já pensar, pô, eu estou protegendo minha mãe, estou protegendo minha casa, estou ajudando o meu pai a proteger a minha família. Você vai dando essa responsabilidade, mostrando para ele que ele deve proteger a sua casa. E pode ter certeza que quando ele tiver na fase adulta, ele vai se lembrar disso. E não só ele proteger a sua casa, mas se proteger do quê? Em Provérbios 5, por exemplo, fala que precisamos nos proteger do adultério e da vida sexual promíscua. Agora nós vamos falar da parte sexual. Tá? Uma vez um pai chegou para o filho e falou assim: filho, nós precisamos falar sobre sexo. Aí o filho chegou para o pai e falou: tá bom, pai, o que você quer saber? Né? Já ali ele já desmontou o pai, porque ele já sabia de muita coisa e o pai tinha passado. Você deve ser o primeiro a falar sobre isso. E falar no sentido da palavra, ler com ele Provérbios. Né? Você precisa ter uma conversa franca sobre impureza sexual e pornografia. Hoje a pornografia está muito mais acessível do que nos nossos dias. Quando nós éramos jovens ou adolescentes, você via pornografia na banca do jornal. Estava lá protegida, então, e não podia vender para menor. Então, se algum menor tinha acesso, era um processo de alguém comprar e só. Hoje não. Hoje a pornografia está aqui, ó. No celular você tem acesso à pornografia. No computador, a internet está aí, sites pornográficos são uma indústria hoje. E você tem que ensinar o seu filho a se proteger disso, da pornografia, que escraviza, que traz uma falsa imagem da mulher e traz uma falsa imagem do que é a sexualidade. Nós temos que ensinar para os nossos filhos uma sexualidade sadia segundo a palavra de Deus. Então você tem que treinar o teu filho nisso. Tem que ajudá-lo nessa fase. Né? Conversar com ele abertamente. Mas conversar dirigido pela palavra de Deus. Então, o livro de Provérbios fala disso. Fala sobre se proteger do adultério. Né? Hoje os jovens, infelizmente, eles estão já morando junto antes de casar, mora com o namorado. Os pais, sem Deus, eles querem logo iniciar o filho na prática sexual, leva no prostíbulo, leva em alguns lugares a casa da luz vermelha, né? Leva para conhecer uma prostituta, para inicializar o filho numa vida sexual. Ah, meu filho agora é homem, ele tem que saber pegar a mulher. Eles pensam isso, mas é assim que Deus quer? Não. A palavra de Deus quer que o seu filho proteja a mulher. Mas como ele vai proteger a mulher que ele despreza, que ele vê a mulher como objeto para satisfação apenas do seu desejo sexual? Então, você tem que falar com seu filho sobre isso, ok?
Outra maneira de você treinar os seus filhos, um conselho prático, na missão de prover a sua casa. Nós sabemos também que uma das nossas missões como homem é prover as necessidades de nossas famílias. Nós fomos feitos para trabalhar, Gênesis 1 e 2. A Bíblia condena a preguiça, a Bíblia condena aquele que não quer trabalhar. A Bíblia diz, aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Não quer trabalhar, não coma. Porque é um plano de Deus. Então, e cuidar também dos membros da nossa família, suprindo apoio físico, emocional e espiritual. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz que se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos piores do que aqueles que não têm a palavra de Deus. Lê lá 1 Timóteo 5,8. Nós somos piores. Então nós temos que treinar nossos filhos na missão de prover. Como? Converse com o seu filho, como ele pode começar, por exemplo, a ajudar nas tarefas domésticas, cuidar do seu próprio quarto. Muitos filhos não sabem nem fazer uma cama. Levanta da cama e deixa tudo lá para a mãe fazer, não guarda uma roupa, não coloca nem no cesto de roupa suja, coloca a sua roupa. Os filhos não fazem mais nada dentro de casa. Então você tem que começar a ajudar, dar tarefas para o seu filho, tarefas domésticas, ajudar no conserto de alguma coisa, Se empenhar também nos estudos. Para quê? Para ter condições no futuro de suprir as necessidades de sua própria família. Então você vê o teu filho indo mal na escola, você não chega junto, não conversa, não vê o que está acontecendo. Como eu falei, a preguiça, não identifica a preguiça. Então você tem que treinar o seu filho, que ele tem que ser um provedor da sua casa, tem que trabalhar, ter responsabilidade dentro de casa, ajudar nas tarefas, enxugar uma louça, guardar uma louça, cuidar do quintal, cuidar dos animais de estimação, dar responsabilidade para os seus filhos. Então nós temos que treiná-los para isso. Outro conselho prático, treiná-los também na missão de liderar. Nós lemos e discutimos muitas implicações do nosso chamado como homens cristãos para amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela a partir de Efésios, no capítulo 5, versículo 22 a 33, que um dos modos principais pelo qual Cristo amou foi através do sacrifício humilde. Irmãos, nós fomos chamados para liderar a nossa casa, mas o liderar não é você sentar no sofá de casa, ligar a televisão e começar a dar ordem. Olha, mulher faz isso, ou mulher faz aquilo, filha faz isso, ou filho faz aquilo, e dar ordens. Não. Liderar é dar exemplo. Liderar é se sacrificar. Na visão da palavra de Deus, você ser líder é você dar a vida pelos seus liderados. Jesus é o nosso mestre e Senhor. E como ele provou isso? Dando a vida por nós, ele se sacrificou por nós. Então a nossa missão é liderar no sacrifício humilde, tá? Vou colocar de novo aqui. Então, como eu posso treinar o meu filho nessa missão? Fala com ele. Como é que ele poderia servir a sua mãe, no caso, a mãe dele, sua esposa, os seus irmãos e suas irmãs de modo sacrificial? Como é que ele pode, por exemplo, abrir mão de seus privilégios ou de seus gostos pelo prazer de servir os membros da família? Ou seja, uma atitude generosa, uma atitude humilde, uma atitude de você
não egoísta, né? Vamos dizer assim, generosa, né? Então ele tem que aprender a se sacrificar pelo todo, pela casa, né? Você tem que buscar argumentos, situações e ensiná-lo a liderar, mas em primeiro lugar se sacrificando. Depois, né, deixa que ele participe das escolhas de, de coisas assim corriqueiras, como passeio. A gente vai passear, onde nós vamos? Ajuda a escolher, dá uma sugestão aí, né? Ou nas tarefas do final de semana. O que nós vamos fazer no final de semana? Para que ele aprenda que as suas escolhas afetam a vida dos outros também. Então, são situações práticas, conselhos práticos. Você tem que começar a treinar o seu filho. Então, recapitulando, na missão de proteger e se proteger, né? Proteger a família e proteger a si mesmo da imoralidade sexual, né? Você também ajudá-lo a treinar na missão de prover a casa, de prover a sua família, de trabalhar, de não ter preguiça, e também na sua missão de liderança. Ele vai liderar a sua casa, ele vai liderar a família que ele vai constituir, ok? E eu quero terminar, irmãos, desafiando você a ler com o seu filho, junto com ele, o livro de Provérbios. Porque Provérbios é um manual para homens e para transformar meninos em homens. Ele traz advertências contra o pecado sexual, a embriaguez, a ganância, o apego ao poder. Mostra os benefícios da sabedoria e nos direciona para a sua fonte, o próprio Deus. Tão importante, meus irmãos, você ler com seu filho o livro de Provérbios, que ele é esse manual que você tem para mostrar para os seus filhos, né, como ele pode vencer situações difíceis e mostrar que ele deve depender de Deus. Amém? É fácil? Não é fácil. Você vê que tudo isso exige tempo, dedicação, disciplina, perseverança. Exige sim de nós homens muito posicionamento, muita firmeza de caráter, porque não é fácil. Muitos de nós foi ensinado, eu estava conversando com um grupo de homens hoje, essa semana, e eles disseram, nós fomos muitas vezes ensinados a só ter uma profissão e ganhar dinheiro. Então a gente estuda, faz faculdade, faz doutorado, faz mestrado, doutorado, faz um monte de coisa para ganhar dinheiro, mas a gente não é ensinado a ser um homem de caráter, um homem íntegro, não é ensinado a cuidar de uma família, a ser um pai. Realmente é uma falha que vem de gerações, mas nós estamos tendo a oportunidade de tentar aplicar os princípios da palavra de Deus na nossa vida em primeiro lugar e depois tentar aplicar nos nossos filhos. Isso, irmãos, é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Deus espera isso de nós e com a ajuda dele nós vamos conseguir. Você não está sozinho nessa tarefa. Ela é dura, difícil, mas você tem Deus que pode estar ao teu lado. Por isso você deve orar e pedir, me dê sabedoria e graça, Senhor. Me ajuda a orar. E pode ter certeza, você fazendo tudo isso, tentando aplicar tudo isso, né, que a gente conversou agora, o teu filho vai olhar para você e vai ver o teu exemplo e vai querer seguir. Né? Ele vai ser uma bênção. Que Deus te ajude, me ajude também a sermos esses replicadores daquilo que Deus tem colocado em nossos corações, seguir a sua palavra. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. A sociedade está carente. Esses valores, muito do que nós ensinamos aqui são valores que para a sociedade são ultrapassados.
são valores do século passado e que não cabe mais na nossa sociedade atual. Mas não, a palavra de Deus não muda. Ela não precisa ser reescrita nem reinterpretada. Ela precisa ser praticada. Então pratique essa palavra e Deus vai te abençoar. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar novamente. Pai, muito obrigado por mais uma vez podermos compartilhar da sua palavra. Eu peço que ela alcance muitas vidas, que ela alcance muitos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa semana não vamos ter de novo a aula transmitida ao vivo ali, mas ela vai estar gravada e vai estar no canal da PIB amanhã, domingo, hoje é dia 14, amanhã domingo, dia 15, ela vai estar no canal da PIB a partir das 10h30, tá bom? E que você possa acessar e que você possa passar para outras pessoas também, se foi bênção para você, tá bom? Até lá, Deus os abençoe.